Dá um frio na espinha quando você percebe que a sua vida inteira é, na verdade, um rastro deixado por outra pessoa. Eu não estou falando de herança genética. Estou falando daquele peso invisível, mas esmagador, de carregar um sobrenome que construiu impérios, enquanto você só aprendeu a gastar o que eles produziam. Eu vivi exatamente isso. No dia em que os bens foram transferidos para o meu nome, não houve festa na minha alma. O que houve foi um pavor silencioso que nenhum terno de lã italiana conseguia aquecer. O cheiro do escritório do meu pai, aquele aroma de papel antigo, carvalho e autoridade, parecia me cobrar uma conta que eu não sabia como pagar. Eu olhava para os números na tela e, em vez de ver fortuna, eu via uma contagem regressiva para a minha própria desonra. O medo de ser o elo fraco da corrente, aquele que vai quebrar uma tradição de décadas, é um fantasma que não te deixa dormir. Eu sempre fui o cara do consumo, meu amigo. Eu era mestre em escolher a melhor safra de vinho, o carro mais rápido, a viagem mais exclusiva. Mas eu era um analfabeto em como manter aquele motor funcionando. De repente, eu era o comandante de um navio que eu não sabia pilotar, cercado por tubarões de gravata que sentiam o cheiro da minha insegurança a quilômetros de distância. O gerente do banco me ligava com aquela voz macia, me oferecendo consórcios e previdências como se fossem presentes, quando na verdade ele só queria bater a meta dele usando a minha herança como combustível. Eu estava em uma relação tóxica com a minha própria ignorância e com assessores que me tratavam como uma criança com um bilhete premiado na mão antes de eu te contar como eu deixei de ser o herdeiro, assustado, para me tornar o gestor do meu próprio império. E como eu usei a estratégia pura para parar de ser uma presa, eu quero te fazer uma pergunta que vai tirar o seu sono. Se tirassem de você o seu sobrenome e os contatos do seu pai, sobraria algum motivo para o mercado te respeitar? Você é uma força da natureza ou apenas uma sombra protegida pelo que sobrou do passado? Escreve aqui nos comentários. Você sente que é o dono do seu dinheiro ou apenas o vigia temporário de uma fortuna que está escorrendo pelos dedos? Deixa seu relato. E se você sente que o legado da sua família está em risco por falta de preparo, clica no hype e se inscreve. Eu vou te mostrar o mapa da Reconquista. É incrível como a gente se torna mestre em fingir competência, né? Eu sentava naquela cadeira de couro e parecia um intruso na minha própria história. Robert Greene fala na Lei 11 das 48 Leis do Poder, sobre manter as pessoas dependentes de você. Mas o problema é que eu era o dependente. Eu dependia do gerente para entender meu extrato e dependia da validação de gente que eu nem respeitava para me sentir alguém. Minha vida era uma performance vazia. Eu gastava para esconder que não sabia multiplicar. Napoleon Hill fala sobre o desejo ardente, mas o meu único desejo era não ser desmascarado. Eu estava cercado por relações que a Lucy Beresford descreveria como puramente parasitárias. Meus assessores validavam o meu ego só para terem as chaves do meu cofre. O cheiro da bajulação é viciante, mas deixa um gosto de metal na boca quando a luz se apaga e você percebe que está sendo devorado por dentro. Eu me lembro de uma reunião onde o assessor me empurrava um fundo com taxas abusivas. Ele usava um vocabulário técnico tão denso que eu apenas balançava a cabeça e assinava, com medo de perguntar o básico e parecer o filho burro do patrão. Eu trocava o patrimônio da minha linhagem pela conveniência de não ser confrontado. Minha neuroassociação, como Tony Robbins explica, estava viciada no alívio de empurrar o problema para baixo do tapete. Eu associava gestão à dor e consumo ao prazer. Eu era o herdeiro ideal para o banco bater a meta do trimestre. Eu estava quebrando a espinha dorsal do legado porque eu não tinha o que Greene chama de self-mastery. Eu não era o mestre do ouro. Eu era o prisioneiro da opinião alheia. O estalo veio quando eu percebi que se eu continuasse sendo o bom rapaz que assinava tudo, meus filhos não teriam nem o sobrenome para contar história.
Eu decidi inverter a Lei 11. O sistema teria que depender da minha visão e não o contrário. Comecei a estudar a anatomia do risco como quem estuda para uma guerra. Eu ri de mim mesmo quando vi os contratos que assinei no passado. Ri de como eu achava que investir era o que o gerente indicava entre o café e a sobremesa. Liguei a minha chave empreendedora e decidi gerir aquele legado como se eu o tivesse conquistado na raça. Usei a técnica de Robbins sobre mudança de estado. Parei de entrar no banco como o filho do dono e comecei a entrar como o dono da estratégia. Mudei minha postura. Passei a fazer perguntas que faziam o ar da sala ficar pesado. Por que esse produto é bom para mim e não só para o seu bônus anual? O sorriso do assessor começou a amarelar. Ali eu entendi que o conhecimento é a única coisa que faz o tubarão recuar. Usei a persistência de Hill para devorar balanços e entender negócios reais. Percebi que toda trajetória tem um objetivo, e o meu era honrar o que recebi, transformando fortuna em império. A grande surpresa desse amadurecimento foi que a humildade de admitir minha ignorância foi o que me deu o poder total. Respeito e comunicação viraram meus pilares. Entendi que o caminho para manter e multiplicar exige escolhas que carregam ética e valores, e não apenas números frios. Deixei de ser o herdeiro para ser o arquiteto do futuro. Agora presta atenção, porque eu preparei uma solução estratégica para você que carrega esse peso no ombro. O medo de falhar com a sua família só morre quando você se torna maior que o próprio patrimônio. Eu deixei para o final o mapa mental que me deu o controle total da minha vida financeira. Escuta bem o que o seu amigo João tem para te dizer. O dinheiro que você não entende, você não possui. Ele apenas está de passagem pela sua mão. Se você não assumir o leme agora, alguém vai fazer isso por você e cobrar caro pelo serviço. Para você deixar de ser o elo fraco e se tornar o mestre da sua linhagem, aqui estão os 4 pilares da minha virada. 1. Desinfecção das relações financeiras. Lucy Beresford. Entenda de uma vez, o seu gerente não é seu conselheiro, ele é um vendedor. Identifique quem lucra com a sua passividade. Corte produtos que só servem para bater metas de terceiros. O seu patrimônio precisa de um guardião feroz, não de um facilitador de comissões alheias. Autodomínio e gestão de risco. Robert Greene. Aplique a Lei 11, tornando-se indispensável para a gestão do seu capital. Se você domina o risco, o medo vira estratégia. Estude o mercado como um general estuda o campo de batalha. A palavra final sobre o seu legado deve ser sua, e para isso, ela precisa ser baseada em dados, não em palpites de quem não tem a pele no jogo. Trace. Reprogramação de neuroassociações. Tony Robbins. Pare de associar estudo financeiro a tédio. Associe a blindagem da sua família. Mude o foco do consumo para a perpetuação. Olhe para as grandes dinastias. Elas nunca gastam o principal. Elas vivem da sabedoria e reinvestem o excedente. Adote a postura física de quem é o dono do jogo, não de quem está pedindo licença para existir. Objetivo principal definido. Napoleon Hill. Qual é a meta real para esse patrimônio? É multiplicar por 10? É criar uma fundação? Sem um objetivo claro, o dinheiro se dissolve. A persistência em seguir o seu plano, mesmo sob pressão, é o que define o mestre. Seus livros de guerra. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Stephen K. Scott. Para entender a ética por trás da fortuna sustentável. As 48 Leis do Poder. Robert Greene. Foque nas leis 11 e 29. Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. O básico que todo herdeiro precisa para parar de comprar passivos. Como se libertar das relações tóxicas. Lucy Beresford. Para limpar o seu círculo de aproveitadores, o que o João faria? Eu me tornei o cliente mais bem informado daquela mesa. Investi em negócios que eu entendo e posso auditar. Validei meu sobrenome agindo com os mesmos valores de quem começou tudo.
ética, visão e evolução constante. Hoje, se o meu pai colocasse a mão no meu ombro, não seria para me cobrar. Seria um sinal de respeito de um sócio orgulhoso. Receber é um golpe de sorte. Manter e multiplicar é um teste de caráter. E você vai continuar sendo o herdeiro que o banco ama ou vai assumir o trono da sua própria vida hoje? Acorda. O legado não é o que você recebeu. É o que você constrói a partir de agora.